absurda, assim, e não... Quer saber um cara super flexível? Drauzio Varela. Cara, que cara... Talvez vocês não consigam entender a capacidade de flexibilidade que ele tem, cara. Mas porque ele se reinventa? Cara, o cara se reinventa, cara. Esses dias ele postou um vídeo no YouTube lá, ele zoando o home office, ele de camisa social e samba canção. Ele falando, será que as pessoas vão notar que eu tô de samba canção? O cara tem 74, 75 anos, meu. Aliás, tá aí um bom exemplo, né? O cara é super uma flexível, pandemia que velho. pegou todo mundo, mudou a vida de todo mundo. De todo mundo, cara. Todo mundo teve que ficar em casa. Isso é bom ou ruim pra alguns. Teve gente que começou a ganhar mais. E aqueles mais flexíveis sofreram menos. Você sempre tem que ter uma flexibilidade. Sofreram porque menos. as coisas vão acontecer. Talvez não teria nem podcast, talvez se não fosse pandemia. Com certeza, foi um boom. A gente tentou captar. Assim, eu tive que deixar de fazer muitas coisas. Eu comecei uma linha de pesquisa na UFSC, que eu tava empolgadaço com aluno de mestrado. Uma linha envolvendo estudar a atenção de alunos enquanto assistem uma videoaula. Legal, quanto tempo o aluno consegue ficar prestando atenção, o que dá pra fazer pra melhorar, etc e tal. Veio a pandemia. Na hora que a gente ia começar a coletar dados, veio a pandemia. Tinham padronizado a ferramenta. Tinha acabado de padronizar uma ferramenta, e empolgadão, veio a pandemia. Puxa, o Andrei tinha duas escolhas, cara. Ou ele podia ficar reclamando disso pra sempre, durante a pandemia inteira, e ficar mal e lamentando, ou se reinventar. Aí o cara construiu uma rede de 50 mil seguidores, um canal do YouTube com um podcast bombando, conheceu o Bruno Perini, foi pra tudo que é lugar. Você entende? Isso é o que a gente chama de resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física que diz que quando uma substância é submetida a um grau de deformação, ela volta ao seu estado original o mais rápido possível. Existe resiliência psicológica também. A pandemia é um grau de deformação nas pessoas. A sua vida estava indo assim, a pandemia deu uma força deformadora. Teve pessoas que sucumbiram e tiveram pessoas que continuaram. E algumas subiram. Então qual que é a diferença, cara, daquelas que sucumbiram das que subiram? Tem estudos que tentam olhar, por exemplo, um trauma, que é um evento deformador na vida psicológica de uma criança ou de um adolescente. Tem estudos que mostram que a pessoa que sofre um trauma e na idade adulta vai desenvolver algum transtorno psiquiátrico, ela tem uma dificuldade modulatória em algumas regiões do cérebro, principalmente do córtex pré-frontal para regiões do sistema límbico, mas principalmente, cara, os estudos olham o cérebro daquelas pessoas que não desenvolveram trauma. E a resiliência, ela pode ser treinada ou ela é inerte? Pode ser treinada. Tem vários fatores que deixam mais resiliente, depende do pra quê, né? Resiliente, sua capacidade de superar dificuldades, digamos assim. E tem, por exemplo, um fator fundamental para você, por exemplo, ter resiliência do ponto de vista de ansiedade, é atividade física. Prática de atividade física, que todo mundo fala, nossa, atividade física. Por isso que os caras estão shapeados aí, velho. Outra vez que eles vieram aqui, eles não estavam assim, pô. O cara tá faz bravo, vocês estão com o braço depois aí, velho. Pô, pior é que eu tô fazendo a mesma coisa sempre. Constância também, né? Mas assim, e um outro ponto fundamental para a resiliência é você ter, como a gente falou, autoconhecimento. Você se conhecer, né? As paradas acontecem, você já conhece seus objetivos, tá bom, esse objetivo eu não consegui alcançar agora, talvez aquele outro, talvez eu possa alcançar esse meu objetivo de uma outra forma, e a galera vai ampassando a vida, né? Vai vivendo, sabe pra onde tá indo, nem de onde tá vindo, e tudo bem, cara, ele tava comentando da gente, é muito comum a pessoa se olhar e ver que não tá onde ela queria. Né? Fala, porra, tô num trabalho que eu não gosto, tô estudando uma parada que eu não gosto. Bicho, tudo bem, cara. Isso faz parte da vida, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso, o Wesley já passou por isso. Vocês, pelo que vocês me falaram, já passaram por isso. O importante é você estar consciente disso. Pô, eu tô num trabalho que não é bem o que eu quero, pelo menos você tá ciente, fala, cara, não é isso que eu quero. E a partir disso, você pode traçar outros planos, não tem problema nenhum. Você tem 30, 40, 50, não interessa, bicho, foda-se. Não tem regra. Não demorou muito pra eu me ligar que não tinha muita regra a vida. A galera fala como se tivessem regras, né? Não, você tem que fazer isso. Mas isso aí, é uma questão de se expor, né? Você foi percebendo que se não fosse pra aquela direção, tá tudo bem. Com o tempo. Mas você tem que estar atento ao que tá rolando, né? E a galera, cara, eu vejo a galera não tem a menor ideia dela mesma, bicho. Aí é muito difícil. Pelo menos, se você não tá gostando do seu emprego ou do que você tá estudando, pelo menos você tem que estar ciente disso. Pô, eu tô cursando engenharia, mas o que a gente quer de verdade? Tipo assim, ó, se tu pegar humanos e botar numa ilha, o que é a meta de felicidade deles? Tipo, eles precisam fazer alguma coisa? Eu acho que de um modo geral, estabilidade, né? Estabilidade, segurança, de uma maneira geral. Estabilidade, é o que o corpo procura isso. O resto é construção social. Mas aí é onde é que entra a ideia do propósito de vida, nessa ideia do fermento botar o ser Por exemplo, humano se você tá estável
na sua vida. Em algum momento você pode entrar num estado relativamente entediante por estar naquilo ali, você vai querer alguma coisa a mais. Tipo os ricos que estão... Cara, você ter um propósito, inclusive um propósito meio que inatingível, tipo o bem-estar... Salvar os animais. Salvar todos os animais, que é uma coisa que não tem como garantir. Que inclusive muitos deles arrumam isso, né? Tem muitas dessas atividades que essa galera... O cara já é famoso, já é muito rico, olha já é o uma família Leonardo linda, um monte de amigo. Pegar um objetivo impossível de se alcançar. Assim, pró-clima, é uma forma... Eu acho que também tem a questão as pessoas precisam de desafios, precisam de um objetivo para chegar lá, né? Se você tiver tudo de mão beijada, a vida... É igual botar um ratinho numa gaiola que tem tudo, sem nenhum estímulo. É porque assim, né? O nosso cérebro, o nosso corpo foi projetado no ambiente. Eu peço para as pessoas refletirem sobre isso. Vocês querem entender o que é bom para nós? Pensem como é que nós vivíamos há, sei lá, alguns milhares 100 mil anos atrás. 100 mil anos atrás. Talvez menos até. Quando nós éramos caçadores-coletores. Pensa como é que devia ser o dia a dia. Você acordava, tinha muita luz, você tinha uma geladeira ali, você tinha, sim, tem muita... Era normal você ter um ambiente rico, uma natureza com estímulos específicos, andar ricos. 80 você tinha que andar bastante. Não, era muito difícil ser sedentário, bicho. Como é que você ia ser sedentário? Todo mundo tava no shape. Então era normal. Qualquer coisa que te tira disso... do ponto de vista de exercício físico, de sono, de estímulos, de certa maneira te leva para o lado da doença. Qualquer coisa que te aproxime para esse modo mais... Não que a gente tenha que morar numa caverna, não é isso, mas é bom você ter isso como um parâmetro. E não é normal, não era normal naquela época, um indivíduo ter tudo de mão beijada. E ficar o dia todo pensando, eles sempre tinham alguma coisa que eles precisavam ir buscar. Uma comida, uma segurança, cuidado. Foi meio selecionado para isso. Sim. Cuidar dos predadores. Então, ansiedade, medo, estresse foi selecionado pela evolução porque são importantes. Você precisa ter para cuidar, se orientar, organizar. Mas a gente é meio que... Cara, eu tenho essa sensação às vezes, né? Eu tô meio introspectivo hoje, tô meio reflexivo. Não, tá legal, cara. Isso, Tá maneiro. Mas eu me sinto tipo assim, ó, um cachorro que tu põe uma isca pra correr atrás. Porque, vamos supor, a gente aqui, sei lá, classe média, alta, assim... Se eu vendesse tudo que eu tenho hoje, fosse morar numa cabana, cara, eu acho que eu teria comida pra viver o resto da vida e pra ficar de boa e pra não sei o quê. Não sei. Mas não, a gente quer um negócio, tá ligado? A gente tem que botar a gente tem que tacar a bolinha pra gente mesmo ir buscar. A gente precisa disso, né? Isso é louco, não é? Parece que sim, né? Eu entendo o que você quer dizer, sou um pouco superficial, mas isso faz parte da nossa... Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.